dia. Inicialmente, gostaria de agradecer muitíssimo a possibilidade de participar de mais um evento aqui, um painel de tanta qualidade aqui na Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, e faço esse agradecimento e, ao mesmo tempo, uma saudação, então, em nome do Dr. Sérgio Neves, Procurador-Geral do Estado, que preside também essa mesa, e ao Rodrigo Valadão, que está agora no... Eu não sei se é Centro de Estudos ou... É a escola, né? É a escola e o Centro de Estudos, né? Escola e o Centro de Estudos. Tem uma satisfação aqui nessa primeira parceria, nessa nova configuração, que já tinha uma relação muito boa com os colegas da gestão anterior. Saudar também o colega Marcelo Brando, que estava à mesa, que está assistindo, o Dr. Michael Westland, da Embaixada Alemã, que já tem sido um parceiro em diversas atividades. Agora está aos componentes da mesa, iniciando pelo nosso convidado externo, né, o professor Dr. Matthias Jestedt, que é um dos grandes juristas na Alemanha hoje, não só no direito público, mas também na teoria geral do direito. E sempre uma honra poder estar com ele. Saudar o Christian Lynch, o colega Christian Lynch, que também não conhecia pessoalmente, né, que vai participar também do nosso painel, uma alegria poder ouvi-lo também na sequência, e também saudar o Rodrigo Cadore pela participação e pela belíssima tradução, e também pela organização do próprio, além da tradução das slides de PowerPoint, né, minuciosos, que esse é um material também precioso para que possa depois alcançar para os alunos, enfim, para a assistência. Então, isso é realmente um belíssimo trabalho. Só fazer um registro de antemão, né, minha palestra vai ser, não vou levar mais do que os previstos 30 minutos, pelo menos me falaram que eram 30 minutos, se forem menos é só me dizerem, que eu falo, me adapto camaleonicamente, né, da forma como for preferido. Não sei se são 20 ou 30. Não eram 30, eram 20? Mas se forem 20, é que eu achei que eram uns 30, mas eu não sabia que ia levar tanto tempo, né? E para mim, obviamente, tem prioridade a exposição inicial. Não, mas posso falar 20, gente. Eu falo 15, se quiserem, nem falo, né? Faço só comentário geral, né? Eu não tenho problema nenhum, né? O acessório sempre segue o principal, né? O rápido eu gosto. O acessório sempre segue o principal. Mas só um registro, eu não sou mais embargador. Eu sou obrigado a dizer isso, eu sou obrigado a dizer isso porque as pessoas, muitos não sabem ainda, né? Daqui a pouco isso é filmado, gravado, alguém pode usar isso contra mim, né? De que eu estou usando meu nome, né? Minha antiga função em vão, mas eu me aposentei em março, então agora eu sou ex, né? Estou já na geração dos ex, isso, ex aquilo, né? E espero que a gente, enquanto não sou apenas ex-humano, né? Porque pretendo viver muito tempo, né? Mas, de qualquer sorte, vamos lá. Eu vou me focar aqui, basicamente, numa questão da influência do constitucionalismo alemão de Weimar, a lei fundamental, inclusive, sobre a ordem jurídico-constitucional brasileira. Claro, eu vou me centrar mais na questão dos direitos fundamentais, mas isso também só é possível fazer levando em conta também um contexto um pouco mais ampliado da própria estrutura da Constituição, mas também da forma como já foi magistralmente apresentado pelo professor Jestedt, do seu contexto histórico, dessa comparação entre a lei fundamental e a Constituição de Weimar, né, que também não pôde deixar de lado aspectos que não eram apenas ligados aos direitos fundamentais, porque um dialoga com o outro. Né. Com relação, eu vou começar com o começo do professor Jestedt, né, quando ele começou a falar da imagem, né, Weimar faz uns Ruf, na imagem da Constituição de Weimar, né, no caso, fez uma breve referência ao Brasil, né, mas também a imagem, durante muito tempo, digamos assim, preponderante na própria Alemanha, né, só agora nos últimos tempos, né, em processo de alteração, uma imagem mais positiva, o que também se explica historicamente, né, que a imagem, por razões também históricas, de contexto, era mais negativa, a falência da democracia, Weimar como uma Constituição que
apesar das suas virtudes, acabou criando um monstro, não? Acabou, de alguma forma, facilitando e permitindo a ascensão ao poder por meios legais, legítimos, né, do Partido Nacional Socialista, que também, em parte, apenas tão verdade assim, né? Mas, de qualquer sorte, é claro que isso influi, né? E também influiu sobre o nosso constitucionalismo brasileiro, também influiu sobre o nosso constitucionalismo, de certa forma, né? Porque a nossa visão em relação à Constituição de Weimar, de fato, ela é e continua sendo mais positiva, né, quando se trata dela como um modelo de Estado social, né, e até mesmo de um Estado, de um regime político social democrata, né, e como praticamente sim a mãe, né, do consolidismo social, digamos assim, no mundo ocidental, de certa forma, se criou, não dá para dizer isso, que se exista dessa forma no mundo oriental, né? Mas, de qualquer sorte, isso é verdade. Né? Isso é verdade. E segue sendo verdade hoje. Isso era verdade na época, né, da nossa Constituição de 34 em diante, e segue sendo verdade hoje. Mas também é verdade que, com relação às fragilidades da democracia weimariana, né, dessa ideia de que se viveu lá, ao fim e ao cabo, uma espécie de estado de exceção, né, desde o início, de certa forma, né? Claro, depois agudizando isso, né, quando foi então a fase final já da tomada de poder, já como chanceler para Adolf Hitler, porque também é preciso dizer que o Partido Nazista nunca teve maioria de mais de 50% em eleições, né? Chegou até, parece, ter bem menos que isso, né? Mas, sim, o fracasso da coalizão, assim por diante, que começou a permitir vários outros envolvimentos, como já o professor Eugênio. Por que eu friso isso? Tá? Porque nós temos aqui dois momentos. Nós temos uma construção nós temos um constitucionalismo social profundamente influenciado pela Constituição de Weimar, não só por ela, mas especialmente por ela, né? E temos um constitucionalismo pós-Segunda Guerra Mundial, né, que gradualmente evoluiu para recepcionar elementos importantes não tanto do texto da lei fundamental, quanto da dogmática constitucional alemã sob a égide da lei fundamental e também da jurisprudência constitucional alemã. Né? Portanto, na verdade, do ponto de vista textual, inclusive em matéria de direitos fundamentais, né, a Constituição de 88 segue mais próxima de Weimar do que da lei fundamental. Né? Da lei fundamental. Essa é a primeira observação. O texto de 88 é muito mais Weimar que lei fundamental. Né? Mas a força da recepção da dogmática constitucional alemã, especialmente que diz o processo constitucional, e a concepção, não tanto a prática, né, mas a concepção do desenho, digamos assim, dos direitos fundamentais, né, é mais próxima da lei fundamental hoje. Né? Essas duas coisas, me parecem, são preliminarmente importantes para serem ditas, né? Já agora sim como ponto de partida. Né? E é claro que já vou apontar previamente para um problema, um desafio, né, que é de que, embora a nossa Constituição atual seja mais próxima de Weimar do ponto de vista textual, a adoção em 1988 da concepção alemã de direitos fundamentais, como direitos fortes, ela acabou se revelando em parte problemática porque passou a ser aplicada de forma quase que absoluta e abrangente a direitos que em Weimar não tinham essa força de direitos fundamentais. Ou seja, se utilizou, se importou, de certa forma, claro, com algumas variações, né, a concepção geral do que são direitos fundamentais, realmente instituída, eu diria instituída de fato, sob a égide da lei fundamental alemã, né, não só pela lei fundamental, mas também pela construção jurisprudencial na sequência e doutrinária, mas, como a nossa Constituição de hoje não é lei fundamental, mas é muito mais Weimar, né, ao se trasladar a concepção de direitos fundamentais forte, né, para direitos sociais, normas de justiça social, é claro, né,
que o quadro, né, passou a ser muito diferenciado, né? E essa solução levou, por exemplo, à justiciabilidade imensa, né, dos direitos sociais no Brasil, né, que não seria possível, e não é possível dessa forma, né, aliás, não só na Alemanha, mas em toda a Europa, né, e a absoluta maioria dos países, não é só na Europa, né, e, ao mesmo tempo, em Weimar, aliás, na Constituição de 34, que foi a Constituição, digamos assim, protótipo, fundada no modelo de Weimar, né, nós tínhamos, evidentemente, o modelo weimariano de Constituição, do ponto de vista textual, recepcionado fortemente, né, inclusive com elementos textuais, né, que formam um contínuo, porque quando a Constituição de 1934 previu de que a ordem econômica e social tem como finalidade assegurar a todos uma existência digna, isso seguiu presente em todas as constituições brasileiras, praticamente, até 88, e continua sendo um princípio geral, um objetivo geral da nossa ordem econômica de 1988. Então, Weimar se faz presente nessa conexão, né, muito fortemente, que também passou a influenciar a judicialização com a ideia do mínimo existencial como critério de justiciabilidade, onde praticamente cabe tudo, né, também em matéria de direitos sociais. Então, eu diria que nós temos aqui também uma relação dialética dinâmica, né, e às vezes meio estranha, né, de como, então, uma Constituição acaba tendo influência, né, hoje, quando, na verdade, o modelo, né, de direitos fundamentais adotado é outro, é, então, mais atualizada, a lei fundamental. Tudo isso gera um caldo, não só um contexto, mas também um conteúdo e um modo de se lidar com o conteúdo da Constituição, especialmente no que diz com direitos fundamentais, bastante diferenciado e, eu diria, quase único. Né? Se não único, muito próximo de ser único. Né? E com a intensidade que isso tem ocorrido no Brasil, eu diria realmente único. Né? Porque mesmo países como a Colômbia, né, que tem uma tradição recente, né, de uma forte justiça constitucional, forte dedicada a uma espécie de, que eu não gosto do termo, ativismo judicial, com fortes elementos de judicialização das políticas públicas, né, com forte judicialização dos direitos sociais, mesmo a Colômbia está no momento de maior retração quanto a esse aspecto, quanto a essa dimensão da justiça constitucional. Também no Peru, Equador, Chile e Argentina, são poucas as decisões importantes, né, realmente nessa área, comparativamente. Então, nós estamos diante daquilo que eu sei chamar de um excepcionalismo à moda brasileira. Né? Os americanos gostam de falar no excepcionalismo americano, né? Mas nós temos um excepcionalismo bastante significativo à moda brasileira, não só em matéria de direitos fundamentais, mas particularmente nessa trajetória dos direitos fundamentais, nessa reconstrução a partir de 1968. Bom, primeira parte de abertura seria isso. Né? Em segundo lugar, eu estou um pouco mudando a minha fala, tá? Porque eu estou pegando aspectos da fala do professor Yestet, né, e reformulando um pouco a minha própria fala aqui, alguns aspectos só, e me parece que não precisa aqui, obviamente, esgotar isso, aliás, porque é inesgotável. Né? Mas um outro aspecto é, quando o professor Yestet referiu, e muito bem referiu, que em Weimar se tinha uma configuração graduada, diferenciada, né, quanto ao nível de força normativa, vinculatividade, né, e possibilidades, portanto, também de efetivação judiciária, né, de direitos fundamentais naquele sistema. Né. Esse sistema, na verdade, nós sabemos que também é bastante próximo de nós, ainda hoje, né, porque nós, em termos gerais, nós percebemos que nós temos, em termos de constitucionalismo social, né, alguns modelos que se repetem, são variações sobre o tema. Né? O modelo sem direitos sociais na Constituição, sem norma de justiça social na Constituição, modelo americano até hoje, né? E alguns países que o seguem. Né? Inglaterra já é mais difícil dizer isso, porque, como não é uma Constituição escrita, evidentemente que o Bill of Rights não tem direitos sociais, mas há modelos de proteção social. De fato, a Inglaterra é um modelo de welfare state. Né? Portanto, isso também são espécies de compromissos constitucionais, como diz o Cass Sunstein, né? Compromissos constitucionais materiais existem, pelo menos alguns. Né? Agora, nós temos o modelo alemão da lei fundamental, né?
que justamente era a diferença em relação a Weimar, né? Que apenas diz que a Alemanha é o Estado social e democrata de direito, né? Não no mesmo lugar, mas diz que é um Estado social democrata de direito, e esses princípios estruturantes são cláusulas pétreas, Ewigkeitsklauseln, né? Não os direitos fundamentais em si isolados, né? E, claro, isso funciona como uma norma atribuidora de fins do Estado, de uma tarefa que o legislador ordinário, então, vai desenvolver e estabelecer justiça social em concreto. Bom, por que eu digo isso? Porque isso é um modelo. Um modelo, então, sem direitos sociais na Constituição, como já foi dito, né, e eu não vou explicitar isso mais, que foi repetido bem ou mal por outros países também, né, na sequência. Mas nós temos um modelo intermediário, que é justamente uma aproximação, uma forma de compromisso entre Weimar e lei fundamental nessa matéria, que é o que adotou a Constituição Espanhola de 1978. Né? Eu digo isso porque eu vou fazer agora a transição para o Brasil, para encerrar a sequência. Né? Porque na Espanha, exatamente, quer dizer, não exatamente, porque evidentemente a Espanha adotou o conceito de direitos fundamentais da Constituição alemã, porque fala lá em vinculação direta dos poderes públicos, fala evidentemente, limites à restrição dos direitos fundamentais, fala na proteção do núcleo essencial dos direitos fundamentais, ou seja, a Espanha tem um recurso de amparo, que é exatamente a mesma função que exerce a Verfassungsbeschwerde na Alemanha, um recurso específico para efeitos, ou seja, os direitos fundamentais na Espanha, como concepção, são lei fundamental. Mas, paralelamente, a Espanha também diz que é um Estado social democrático de direito, como cláusula geral. E, quando se trata, então, de direitos sociais, aí vem a diferenciação. Porque na Espanha nós temos direitos sociais em geral, que são a saúde, moradia, ambiente também já se inclui lá, previdência, etc., são apenas normas definidoras de fins e tarefas estatais. Portanto, essas normas não são verdadeiros direitos fundamentais. Vinculam o legislador, né, no sentido de que ele, obviamente, tem que implementar esse projeto, esse programa, né, e gera apenas um controle concentrado e abstrato de constitucionalidade. Né? Não gera um recurso de amparo, não gera uma Verfassungsbeschwerde. Né? Portanto, não sequer são propriamente direitos fundamentais, são direitos sociais, no certo sentido, mas não lembro. E quanto aos próprios direitos fundamentais fortes, há dois tipos ainda. Há os direitos fundamentais de primeira classe, às quais se aplicam todo esse regime mencionado, e só pode ser restringidos por lei complementar, digo lei orgânica, né? Não, seria a nossa lei complementar, uma lei que exige uma maioria absoluta qualificada, e os demais direitos fundamentais mais fracos, né? Mas ainda assim fundamentais, podem ser regulados e restringidos por lei ordinária, seria a nossa lei ordinária. Né? Portanto, uma proteção um pouco menor. Né? E os direitos à educação, liberdade sindical e de greve são direitos fundamentais, não estão na ordem social. Esses têm vinculatividade direta. Portanto, é uma solução compromissária, né? Intermediária. Né? Portugal, que é mais próximo, eu estou citando porque isso é muito próximo de nós, porque nós recepcionamos a lei fundamental por etapas, né? Porque, na verdade, muito mais próximos de nós, do nosso processo constituinte, das decisões da Assembleia Constituinte, das discussões, né? foram a Portugal e Espanha, mas mais Portugal. E Portugal, diferentemente, diz que tanto os direitos sociais quanto os direitos de liberdades e garantias, né, são fundamentais, mas os direitos sociais são direitos mais fracos, mais débeis. Não têm aplicabilidade imediata, não vinculam diretamente os poderes públicos, né, não tem núcleo essencial protegido dessa forma, né, lá não tem o recurso de amparo, porque é um outro modelo de controle de constitucionalidade. Não são cláusulas pétreas. Né? Portanto, a única coisa que se desenvolveu foi uma ideia de proibição de retrocesso, de que há uma vinculação do legislador também a direitos sociais, mas mais fraca, com muito maior liberdade de conformação, né, e sem essas garantias. Só que lá os direitos trabalhistas dos trabalhadores são direitos fundamentais plenos. Só não o direito ao trabalho. Né? Mas, enfim, mas esse é o modelo, então. Mas, vejam, nenhum desses modelos nós adotamos. E quando eu vou chegar então, para a terceira e última parte, os últimos 10 minutos, porque também
acho que isso, né? Ainda tem até um pouco mais, mas vou falar uns 10 minutos, 10, 12 minutos, nós temos um outro fenômeno. Quando nós elaboramos a Constituição de 88, nós realmente adotamos um modelo compromissário forte, mas um compromisso não tão claro entre forças dominantes, né? Mas eram forças que se concentravam dentro de algumas demandas, nesse sentido também uma Constituição altamente compromissária, e por isso também tão analítica, por isso também tão sistemática em muitos aspectos, né? É claro que quando nós, e aí eu quero chegar na lei fundamental, nós adotamos o conceito de direitos fundamentais, isso ficou claro na medida em que a novidade, se me permite dizer, posso estar errado, né, posso ser corrigido aqui, mas a novidade, eu estou convencido disso, entre outras, né, da lei fundamental, foi realmente quanto à concepção do que são direitos fundamentais, né? Que era uma concepção que justamente queria ter direitos fortes, né, e por isso a opção por não direitos sociais. Mas não só isso, né, porque direitos fortes, né, passaram a significar posições jurídicas subjetivas atribuídas ao cidadão pelo constituinte originário e dotadas de um regime jurídico constitucional qualificado de proteção, ou seja, ser titular de direito fundamental, em outras palavras, não é ser titular de um mero direito constitucional, é ser titular de um direito constitucional qualificado por um regime de proteção reforçada, né? Essa é a ideia central. Isso não era assim nos demais países. Nem nos Estados Unidos, onde, evidentemente, tinha supremacia constitucional, controle constitucional já garantido, não era da mesma forma. Isso foi uma evolução posterior. E no Brasil, quando nós dissemos que as normas de direitos fundamentais vinculam diretamente, né, aliás, são imediatamente aplicáveis, que não é igual a vinculam diretamente, mas é uma dimensão vinculada à vinculação direta, né, porque só pode falar apenas em aplicabilidade imediata, né, das normas de direitos fundamentais, se elas vincularem diretamente os poderes públicos, né, não nos poderiam aplicar diretamente, em princípio, essa é a concepção, né, nós aqui introduzimos exatamente, com outras palavras, legado da lei fundamental que nós não tínhamos antes nas nossas constituições. Né, nenhuma Constituição brasileira anterior dizia isso. Né. Nossa Constituição, ao contrário da alemã, diz que direitos fundamentais são cláusulas pétreas, né, embora se discuta, evidentemente, se todos são ou não são da mesma forma, né. A ideia do núcleo essencial não está prevista no nosso texto constitucional, mas foi desenvolvida pela doutrina e pelo nosso Supremo Tribunal Federal ao longo dos anos, né, e hoje é um patamar, sim, né, embora usado de forma bastante errática, mas também nem na Alemanha a uniformidade, unanimidade sobre essa fórmula do núcleo essencial, o que ela significa, como é aplicada, embora as diversas teorias, mas de qualquer forma é um elemento que foi introduzido pela jurisdição constitucional no Brasil, né? Mas isso também mostra que nós temos também um regime, né? A ideia de limites dos limites também foi introduzida no Brasil, embora com algumas peculiaridades. Então, é claro, o que se fez? Se fez a partir de alguns elementos textuais, o próprio termo direitos fundamentais nunca tinha sido usado nas constituições anteriores, só a partir de 1988, e justamente podemos falar, não, é apenas um rótulo, não importa o conteúdo. Não, aqui foi rótulo e conteúdo, foi a concepção adotada. Mas o passo seguinte, né, foi a despeito de uma discussão doutrinária importante, a gradual extensão, né, desse regime da aplicabilidade imediata, né, das cláusulas pétreas, assim, do núcleo essencial, dos limites aos direitos sociais. Até porque a nossa Constituição dá também algumas pistas nesse sentido, ao dizer que as normas de direitos fundamentais são imediatamente aplicáveis, ela está, obviamente, referindo a todos os direitos fundamentais. E a interpretação, o que se pode fazer é uma interpretação adequada que não transformaria os direitos sociais em direitos exatamente tão justiciáveis quanto os outros, porque há níveis possíveis de se, digamos assim, manter o predicado aplicado de imediata, sem, evidentemente, dizer que isso vale tudo, né? Usando aqui a forma de Alexi, né? No sentido que eu acho que se pode falar de Alexi aqui, na frente do professor Yester, né? É de que mesmo direitos a prestações não são direitos a qualquer coisa, né? Acho que dá também de Alexi einverstanden sein, né? Pode-se concordar com o Alex. Mas, de qualquer que quer dizer com isso? Nós temos, então, uma evolução que acabou mesclando elementos no catálogo de direitos fundamentais das duas Constituições, né? E gerando, então, agora alguns dilemas muito importantes, né? Por um lado, acho que essa recepção contribuiu muito, né, e tem contribuído muito
para uma construção, também com matizes brasileiras, evidentemente, que são diferentes da Alemanha, desse conceito de direitos fundamentais com direitos fortes, né, vinculativos, né, protegidos contra restrições. Acho que, em termos gerais, a utilização desse conceito e a sua evolução foi altamente positiva, porque também no Brasil, antes, os direitos fundamentais, né, eram bastante fragilizados, claro, menos de liberdade, havia uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal bastante acentuada em relação às liberdades fundamentais, né, salvo no período da ditadura militar, onde, mesmo assim, né, nós tivemos alguns direitos fundamentais em vigor, outros não, né, mas isso é positivo. Né. O aspecto que demanda correção e preocupação, né, é o aspecto onde a doutrina está começando já a despertar no Brasil. Né. É simplesmente o quanto esse regime pode, dessa forma, ser hipertrofiado, né, mesmo para os direitos, liberdades e garantias, no que tange às possibilidades de intervenção máxima do nosso Poder Judiciário, enquanto controlador da constitucionalidade e garante os direitos fundamentais. Sabemos, as novas decisões são mostra disso, né? Criar-se tipo penal por via de interpretação constitucional, criar-se condições de elegibilidade, quer dizer, limitar direitos políticos, né, por decisão judicial, questão da fidelidade partidária, etc., etc. Né? Ou seja, nós sabemos o quanto isso pode e tem sido problemático, apesar que nós estamos extrapolando mesmo, né, as possibilidades e bondades da Constituição brasileira, em parte diferente da alemã, ao desenvolver dessa forma, em alguns casos, pelo menos, o conceito de direitos fundamentais, e especialmente, né, o caminho da judicialização de direitos sociais, que eu sigo sendo adepto dela, mas cada vez mais crítico ao modo como ela está sendo levada a efeito por essa extensão quase que equivalente. Né, quando se fala em extensão do regime de direitos fundamentais, me parece que é possível, os direitos sociais são fundamentais na nossa Constituição, mas não significa que tudo tem que se aplicar da mesma forma para todos os direitos sociais, mesmo que possa manter coerência com o conceito de base. Então, me parece que essa evolução, né, de Weimar, e tem mais uma coisa que o Brasil mostra muito bem, similar a Weimar, né, é de que Weimar não é Constituição de Weimar, não, digamos assim, mas que pode haver Estado social com ditadura. Né. Estado social é possível com ditadura. Né, porque, embora a Constituição de Weimar tenha sido materialmente desautorizada e gradualmente embora, formalmente ela seguiu em vigor, né, naquilo que não ofendia, evidentemente, a ditadura, como é normal, né, aquilo que ofende a ditadura que é o problema, né, e nós vemos claramente com a nossa ditadura do Estado Novo, onde o Estado social foi mais incrementado, né, mais efetivado do ponto de vista prático, legislação social, trabalhista e por diante, e ainda assim é um Estado social autoritário. Né? E a ditadura nacional socialista foi, de certa forma, um Estado social, pretendia sê-lo, né? Porque, obviamente, todos sabem que um ditador inteligente, né, vai querer manter o povo, né, satisfeito, né, com justiça social, com sentimento de bem-estar social. Né, ditaduras tendem, dependendo da inteligência do seu trato, se legitimar mais tempo, né, de forma plebiscitária, assim por diante. Nós temos um caminho muito parecido no Brasil, porque na Constituição de 67, 69, né, da ditadura militar, também tínhamos direitos sociais, nova justiça social. O próprio catálogo de direitos fundamentais de liberdades civis e políticos era praticamente o mesmo de hoje, que hoje só foi ampliado. Né? Hoje só foi ampliado, né, para mostrar, né, que nem uma boa Constituição necessariamente resiste. Né? O problema de Weimar, talvez, com outras constituições, não é que não sejam constituições boas do ponto de vista concepcional, né, mas que, né, o estado de exceção, né, ditadura, revolução, né, crise econômica aguda, assim por diante, né, realmente são um caldo, né, são um contexto, né, sem a qual, se não tiver minimamente azeitado, nenhuma ordem constitucional, por mais democrática que seja, né, tem condições de resistir. Né. Então, me parece que nós temos aqui muitas coisas em comuns, mas o Brasil precisa, acho que, afinar um pouquinho, né, o seu próprio caminho, né, e as cópias devem ser devidamente filtradas, ainda que se trate de direitos fundamentais. Falei exatamente no meu tempo, agradeço pela atenção.
Bom, agradecer ao professor Ingo Sarlet pela sua fala, desculpar-me pelo nosso erro aqui de Mas nem sabiam, né? funcional, Mas não sabiam. parabenizá-lo por ter ingressado no grupo de, se me permite, ursos pandas brasileiros, a figura do aposentado em extinção, agora com essa reforma do fim da aposentadoria, eu não chamaria de previdenciária.